meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Para mim é sempre uma grande alegria revê-los estudando a Bíblia mais uma vez. Eu gostaria, antes de iniciarmos esse estudo, de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de abrirmos a Tua palavra através da lição e podermos realmente encontrar o sustento para a nossa fé. Nos fortaleça e nos guie, nos abençoando durante a pesquisa, o estudo que faremos dentro da Tua palavra. Que possamos não só compreender, mas ter condições de vivenciar e de ensinar aqueles que nos cercam. É o que te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. De Jerusalém a Babilônia. Interessante as lições tiradas dentro desse estudo, com certeza. Olhando para Daniel capítulo 1, verso 17, nós temos o seguinte. Ora, esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel, ele deu a inteligência de todas as visões e sonhos. Na minha tradução, que é uma tradução bem próxima do original que eu tenho, ao invés de usar o termo a Daniel, Deus deu inteligência, no lugar de deu inteligência, diz que, mas a Daniel era entendido de todos os sonhos e visões. Veja bem, o que nós temos aqui dentro desse contexto? Em primeiro lugar, devemos esclarecer, que já até comentamos anteriormente, na lição anterior, que Daniel, ele não entendeu tudo que ele escreveu. Muito pouca coisa do que ele escreveu, principalmente as profecias de cunho escatológico, que estava muito à frente do seu tempo, essas ele não entendeu. Como prova disso, nós temos, por exemplo, Daniel capítulo 8, verso 27, que ali deixou bem claro que ele não entendeu a visão que ele tinha tido, se referindo à visão dos 2.300 anos, e desmaiou, porque ele ficou fraco, tanto jejuar, pedindo, etc. Deixa claro que no texto que ele não entendeu. E se observarmos também lá no capítulo 12, tanto no verso 8 quanto no verso 13, nós temos claramente a expressão dos lábios do profeta Daniel: eu não entendi. Verso 8. O próprio Daniel fala isso. Eu não entendi. Que ele não entendeu o que ele tinha acabado de ver. Visões também de cunho escatológico, no capítulo 12. Já não está se referindo diretamente aos 2.300 anos somente, mas a uma série de visões contidas dentro do contexto do capítulo 12. Apesar que boa parte dessas profecias ocorreriam dentro dos 2.300 anos. Mas no verso 13 tem um consolo, uma justificativa bacana, que um dos personagens que estava na visão dele, um dos seres celestes que estava ali, informou para ele: tu, Daniel, descansarás, mas estarás no seu quinhão no fim dos dias. Veja, o que é quinhão? Cota ou cota parte. Ou seja, a parte dele, a cota dele, que já estava garantida para ele estaria dentro dessa cota no fim dos dias. Ou seja, estaria contado entre os salvos. Quando acontecesse, desfechasse tudo isso aqui, ele já estaria lá. Tem uma diferença pensar nisso. Veja bem que aqui está insinuando que ele já estaria lá dentro desse contexto. Para mim, esse aqui é um dos personagens, segundo tudo que eu já entendi na Escritura Sagrada, que fez parte daqueles mencionados em Mateus 27, 51 a 53. Santos que viveram no passado, foram ressuscitados com Cristo, entrou na cidade, apareceu a muitos, e no desejar de todas as nações, aquela multidão, chamada então de primícia dos mortos, estavam lá naquela nuvem, aguardando Jesus na ascensão entrar e ele levar essa primícia dos mortos para entregar ao seu Pai. Sendo que a primícia dos vivos seria os 144 mil que ainda está à frente dos nossos dias. É só uma curiosidade bacana, juntando essas peças do quebra-cabeça que nós temos aqui no Escrito Sagrado. Mas na realidade,
o que o texto bíblico comenta sobre Daniel e seus companheiros, que é até uma forma de destacar eles no meio de milhares e milhares de conterrâneos judeus que foram levados para a Babilônia. O que o contexto está realmente querendo dizer é que aos companheiros de Daniel e a Daniel também, eles seriam doutos em toda a cultura daquela época, em toda a ciência daquela época, avanço científico e tecnológico para a época. Eles seriam doutos em tudo isso. Ninguém se compararia a esses 4 indivíduos. E faz um destaque especial para Daniel, que em matéria de revelações de sonhos e visões, ele seria um instrumento vivo das mãos de Deus para transmitir, para interpretar todo e qualquer tipo de sonhos e visões. Assim como foi José também no passado. Um indivíduo que também tinha essa mesma característica. Isso é o que o contexto bíblico está apresentando. Segundo tema, a soberania de Deus. Estudando 2 Reis, capítulo 21, de 10 a 16, capítulo 24, de 18 a 20, como Jeremias 3,13, chegamos a uma conclusão objetiva, ao colocar em paralelo esses textos bíblicos, de que a queda do reino judeu nesse período se deu, evidentemente, por causa da insistência constante na história da nação em fazer o que era mal aos olhos de Deus, em se desviar das orientações sagradas, por apostasia completa. Por isso o reino de Judá, juntamente com a queda de Jerusalém, a sede administrativa do reino, caíram. E a cidade, logo em algum tempo, seria completamente destruída, o templo também, e o povo levado. Conforme a visão de Ezequiel, no capítulo 9, verso 4, quem fosse selado, nessa visão que Ezequiel teria, um companheiro de Daniel que também foi para o cativeiro, segundo a visão, os que fossem selados seriam aproveitados. Seriam pessoas que teriam condições de Deus trabalhar, lapidar o coração, transformar o coração deles, para que eles pudessem se tornar pessoas realmente dignas do reino de Deus, pelos cuidados de Deus. Esse selamento aconteceria já evidentemente numa segunda remessa de pessoas que seria levado num volume muito grande para a Babilônia, cerca de 5 anos depois da visão de Ezequiel. Ezequiel viajou à frente do tempo, 5 anos, e contemplou o que aconteceria com Jerusalém. Mandou mensageiros para pregar para eles, para ver se eles mudavam de comportamento, de perfil, de atitude. Para aqueles que estavam no cativeiro também, avisou constantemente. O próprio Daniel conheceu também essa profecia, porque eles foram contemporâneos, apesar de morar em lugares diferentes. Daniel estaria na Babilônia e Ezequiel estaria numa área de irrigação, lá próximo ao rio Quebar, já encostado no rio Eufrates. Mas eles tinham contato. Eles se comunicavam de vez em quando, se encontravam, o Daniel ia até lá, o Ezequiel vinha até onde Daniel estava, e eles tinham contato. E o fato é que eram servos de Deus de grande consagração. Essa primeira remessa, o próprio Deus selecionou os que iriam e foram, que foram mais pessoas da nobreza, e até na visão do rei, ele estaria selecionando só nobres para poder levar. E dentro desse contexto, Deus já encaminhou aqueles que teriam grande aproveitamento, realmente, para serem pessoas especiais na condução administrativa dos judeus que estavam indo para a Babilônia. Então, dentre esses foram Daniel e seus companheiros. Mas o que a lição tenta mostrar aqui é que o rei Nabucodonosor, na cabeça dele, que ele era não só um indivíduo politeísta, mas era monista também. Nós vamos estar vendo isso aqui agora mesmo. Ele, na cabeça dele, ele que estava selecionando, como se fosse Deus, membros da nobreza, da realeza, para poder ir para o palácio e chegar lá e ainda fazer um crivo, para saber quem que ficaria ali em assistência direto dele, ou quem ficaria mais distante um pouco, etc. E gente que não era da nobreza, evidentemente, seria conduzido para os campos de exploração de minério, como tinha muito na Grande Babilônia Antiga, e em todos os reinos do mundo, toda a vida isso existiu. Minas de garimpo de toda a natureza. Aqui então, na cabeça de Nabucodonosor, ele é que estava no comando. E Deus já tinha dito, através do profeta Jeremias, para o próprio Nabucodonosor,
que Deus o considerava como se fosse seu servo e estaria entregando nas mãos dele a cidade e o reino de Jerusalém, como todos os reinos da terra. Foi esse o recado que Jeremias deu, claro, de Deus para Nabucodonosor. E Nabucodonosor, inclusive, nem levou Jeremias, deixou ele livre lá na cidade de Jerusalém. Quando ele mata Jeoaquim, ele carrega a nobreza toda, a descendência real, inclusive, os príncipes hebreus, que Daniel, inclusive, era parente dele, do rei Jeoaquim. E o filho dele, que é Joaquim, também foi conduzido nessa primeira remessa, junto com Ezequiel, dentre outros, para a cidade de Babilônia. Mas Deus, na realidade, é que tem o comando. E Nabucodonosor teria que passar alguns dissabores muito grandes para poder entender isso de forma definitiva. No segundo tema, fé sob pressão. Analisando o que aconteceu então no capítulo 1 de uma maneira mais íntima, na realidade a fé sob pressão é um cultivo tenso, mas gratificante. Cultivar a fé sem estar enfrentando algum tipo de pressão? Que virtude há nisso? Que tipo de exercício de fé que consegue se ver numa natureza dessa? Se fé biblicamente é comparado como ouro provado no fogo. Quanto mais temperatura, mais brilha. Aí está a questão da atenção. Mas isso não era uma coisa para fazer brilhar só o indivíduo que estava ali servindo a Deus. Mas era para fazer brilhar uma nação diante do mundo. Esse foi o propósito de Deus. Na realidade, eles estavam expondo o brilho de Deus. Quando Cristo disse que nós somos a luz do mundo, nós mostramos a luz de Deus ao mundo. Não que nós somos luzes ambulantes. Nós somos instrumentos para transmitir a luz de Deus ao mundo. Então o grande personagem, o grande herói da questão toda nunca foi Daniel, mas foi Deus. E isso foi na vida de Daniel, foi na vida de José do Egito, como de todos os personagens da Bíblia, como de todos os atuais personagens da Bíblia lida e relida pelos homens, que somos nós hoje. Isso continua. Ser luz do mundo é transmitir a luz de Deus para o mundo. E assim, a fé desses personagens dos tempos bíblicos brilharam, como a nossa continua brilhando da mesma forma. Observe 2 Reis, capítulo 24, verso 14 e 15. Irmãos, ali está falando de mais de 10.000 pessoas levadas nessa primeira remessa para a Babilônia, dentre eles o profeta Daniel. O príncipe Joaquim, filho de Jeoaquim, que foi executado na presença da família, e ainda assistiram a nomeação de Zedequias, irmão de Jeoaquim, que foi executado, ser empossado como rei vassalo de Babilônia e ficar ali administrando Jerusalém. Zedequias ficou, e eles assistiram isso. E aqui mostra, dentro desse contexto bíblico, mais de 10.000 pessoas indo em direção à Babilônia. 1.650 quilômetros de viagem, carregando uma turma desse tamanho. Inclusive a mãe de Joaquim, a esposa de Jeoaquim, foi junto. Consta ela nessa relação aqui. Mas observem que, dentro do contexto do livro de Daniel, fica destacado esses 4 servos de Deus. Por quê? Evidentemente que os demais que estavam ali não se qualificaram naturalmente, como era o caso desses 4 que já vieram qualificados de lá. E tiveram, evidentemente, um cuidado especial de Deus para com eles, para que eles pudessem promover a nação toda ali cativa. Eles eram destaque no meio desses, não só desses 10.000, mas de todos os outros que ficaram para trás, que eram milhares de pessoas. Que a cidade ficou habitada normal, mas a nobreza deu uma enxugada. 10.000 eram nobres. Foi carregado da nobreza para a Babilônia, para servir ao rei de Babilônia. Então, essa que é a questão. Esses 4, eles foram a linha de frente, o escudo de Deus na linha de frente da nação para enfrentar as principais provas e serem aprovados diante de Deus e diante dos homens. E servirem de instrumentos nas mãos de Deus para lapidar o próprio rei de Babilônia, que a preço alto se converteria mais tarde à custa de comer capim, de morar com os bichos no meio do mato. Nós estaremos estudando também. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Paulo teve que cair do cavalo
Nabucodonosor teve que comer capim. E o que será que vai precisar para alguém entender quem é que tem soberania sobre a nossa vida e do universo inteiro? Para aceitar isso e permitir a direção dele. É muito sério. Presta atenção nesse assunto que é gravíssimo. Vacilar pode custar muito caro, meus irmãos. Não vale a pena. Quarto tema, firme decisão. Analisando Daniel, capítulo 1, verso de 7 a 20, podemos destacar aqui 3 pontos básicos. O primeiro ponto é que esses 4 nobres servos de Deus que ali estavam, Daniel e seus companheiros, eram pessoas já lapidadas de berço, que se destacava como José diante dos seus 11 irmãos, lá nos dias de Jacó, seu pai. Destacava de maneira suprema, diante de toda a nação, diante de todo o povo de Deus e diante do mundo. Tanto que foram escolhidos especiais, porque corresponderam. Evidentemente que o peso educacional que seus pais transmitiram foi fantástico, para que chegasse a esse resultado. Portanto, eles já tinham naturalmente sabedoria no trato, nas palavras e no jeito de lidar com as pessoas, principalmente no respeito a culturas diferentes, a costumes diferentes. E tinham meios sábios de comportamento pessoal e mostrar que realmente eles respeitavam e apreciariam muito para um bom relacionamento ser respeitado também, para que houvesse progresso, avanço no relacionamento. Eles conseguiam transmitir isso com muita tranquilidade, com muita austeridade e sabedoria. Tanto que inicialmente eles conquistaram Aspenaz, o chefe dos eunucos, que cuidava deles, conquistou a confiança deles e em seguida conquistaram a confiança do próprio rei Nabucodonosor, que chegou a belíssimas conclusões quanto ao destaque desses 4 diante de todo o reino que era dominado por Nabucodonosor, que era o mundo inteiro daquela época. O segundo ponto, muito interessante aqui, é destacar que Nabucodonosor, no primeiro ano dele de governo, assim que o Nabopolassar, seu pai, morreu, ele assumiu o comando e nesse primeiro ano ele teve várias conquistas importantes de arrancada já nesse primeiro ano, e dentre elas o reino de Judá. E de modo especial, já por providência divina, ele recebeu um dom natural, apesar de não ter o reconhecimento imediato que era o Deus único que estava proporcionando isso na vida dele, mas ele usou esse dom de ter esse comportamento seletivo de buscar pessoas especiais, selecionar, lapidar para auxílio administrativo do seu governo. Ou seja, indiretamente é como se fosse uma forma democrática de compartilhar, de dividir funções para fortalecer o governo. Nesse grupo que ele selecionava, ele se esforçava muito para não ser ditador em cima deles, mas para ser diplomático, para ser uma pessoa que realmente tivesse um amplo espaço de diálogo antes de tomar decisões. Esses sábios selecionados por ele, dentro desse princípio governamental que ele desenvolveu, ele tinha plena consciência que dependeria da união de várias cabeças pensando junto para poder conseguir um projeto perfeito, mais objetivo possível, com o maior volume possível de acerto para a sua gestão governamental. Ele tinha essa consciência e adotou esse critério. Já Joaquim já estava aproximadamente no seu 3º ano de governo, quando o reino de Judá foi invadido e ele perdeu a sua vida. E o terceiro ponto aqui é que realmente essa estratégia adotada por Nabucodonosor de fazer essa seleção foi uma questão chave no êxito do avanço rápido que teve Babilônia sobre as nações da terra e sobre o seu crescimento, o seu enriquecimento se despontando no mundo. Tanto que na primeira visão que Nabucodonosor teve e Daniel interpretou, que era aquela estátua, a cabeça que representava a Babilônia era de ouro, ou seja, despontava. Foi a nação mais rica que governou sobre a face da terra.
Então é algo realmente muito importante observar essas situações aqui, mas tudo o que proporcionou isso aqui estava na realidade focado no comportamento de 4 servos de Deus que de berço tinha uma firme decisão de servir a Deus em espírito e em verdade, de não se render à apostasia e às tentações que a riqueza do mundo tinha para oferecer nos seus dias. Então tudo que foi oferecido de tentação para eles, que foi oferecido para que eles se desviassem e se tornassem adeptos de costumes mundanos, nada disso convenceu eles. Porque eles tinham firme decisão de não se contaminar com nada que viesse a desviar eles do foco de servir a Deus em espírito e em verdade. Eis essa a grande questão. Firme no propósito. E com isso eles conseguiram fazer com que Deus alcançasse também os seus propósitos ali dentro de Babilônia. Quase que os 70 anos do cativeiro todo que duraria, que foi a visão do profeta Jeremias, que duraria esse cativeiro. Mas foi só 67 anos, porque quando chegou em Belsazar, neto de Nabucodonosor, esse fez tanta baderna que Deus teve que antecipar 3 anos. O Medo-Persa entrou, derrubou e assumiu esses 3 últimos anos do castigo dos judeus ali. Durante os 3 últimos anos dos 70 do cativeiro, foi a Medo-Persa que administrou. Até que então Ciro pôde lançar o primeiro decreto, dando libertação a eles. Apesar que eles não voltariam. Ficaram muito bem acomodados por ali, ainda ficaram mais 80 anos lá, até que saísse todo mundo e pudesse ir. Sair as prestações, né? Com Zorobabel, a primeira turma e assim por diante, como vimos no trimestre passado. E possivelmente estaremos dando algumas pinceladas ainda nesse trimestre, dentro do livro de Daniel, que trata muito desse assunto também. O 5º tema, imaculado e sábio. Interessante. Analisando Levítico 21, 16 a 24, como o capítulo 22, o verso 17 ao 25, Deus pediu para selecionar pessoas sem defeito, de um aspecto perfeito do ponto de vista mortal, dentro do possível, para que fosse qualificado para os trabalhos de Deus. E estudando Daniel capítulo 1, verso 4, a gente vê que Nabucodonosor estava se colocando nessa posição, como se fosse Deus para fazer esse tipo de seleção. E Daniel e seus companheiros foram vistos assim, como imaculado e sábio. Despontou expressivamente sobre todo o reino de Babilônia, com a sabedoria apresentada. Só que Nabucodonosor estava atribuindo a si mesmo. Como eu disse no começo, ele era politeísta e era monista. Ele se achava Deus, além do panteão de deuses que ele já acreditava. Ele se achava um a mais. Como também os faraós do Antigo Egito, contemporâneos de Moisés, também eram monistas. E esse indivíduo, Nabucodonosor, só mudaria esse perfil dele de forma completa quando fosse comer capim, morar com os bichos no meio do mato, durante um bom tempo. E por incrível que pareça, irmãos, ele ia ficar nas matas ali perto, nos arredores da cidade de Babilônia. Daqui dali ele seria visto por alguém como bicho, pastando, comendo capim, como os animais do campo, dormindo debaixo do orvalho. Coisa horrível. Ninguém podia chegar perto porque ele virou uma fera. Só quando terminou o seu período do castigo é que ele foi entender tudo. E seguramente eu consigo ver aqui, quem que não vê o profeta Daniel indo lá resgatá-lo, trazer ele de volta e restabelecendo a situação dele pouco antes da sua morte. Mas aonde registraria, evidentemente, a conversão desse monarca, como Paulo. Esse monarca foi comer capim, Paulo caiu do cavalo, e quantos está esperando? Ou cair do cavalo ou comer capim? Ou está esperando uma doença braba, para ficar sentindo um mau cheiro do próprio corpo, para entender que a soberania de Deus é sobre a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós não temos que forçar nada, que querer tomar nada nas nossas mãos. É buscar dele poder para entender que ele é realmente a vida, o doador da vida, mantenedor da vida, criador e mantenedor do universo. Reconhecer essa soberania
e nos rendermos a ela por amor a Deus, a vida que Ele nos dá, e por amor aos que nos cercam, é tudo de bom na nossa vida, irmãos. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Porque Deus ama tanto, mas Ele ama tanto a gente, que Ele chama por amor. Se vê que não dá certo, pode ter certeza, Ele vai chamar pela dor. Que às vezes ainda dá certo. E tem uns que nem assim acertam. Mas Deus vai fazer o possível para não perder nenhuma das suas ovelhas. Pense nisso, meu amado irmão, minha amada irmã. É muito sério. A prova final, sexto tema. Analisando Daniel 1, de 17 a 21, nós temos algo muito interessante despontando aqui. Quando esses 4 nobres, daqueles 10 mil que foi para lá, só esses 4, pediu seleção no alimento. Eles queriam comer verduras, etc. Nem queriam comer carne oferecida a ídolos, como não queria comer carnes imundas. Seja lá se foi por causa dos 2 motivos ou de um dos motivos só, eles preferiram adotarem uma alimentação vegetariana ali. Não se esquecendo que, como hebreus, desde os dias de Moisés, todo ano tinha a Páscoa e o Cordeiro Pascal, todos comeriam, inclusive Jesus, todo ano. E algumas pessoas querem tampar só com a peneira e ignorar algo que era indispensável no ritual judaico de toda a existência da nação judaica até o Calvário. Fiquem atentos, são detalhes que não podemos deixar com que tradições ou formas diferenciadas de olhar para o texto bíblico nos levasse a adotar comportamentos diferentes de quem tinha uma religião, que isso fazia parte da cultura. João Batista, a mesma coisa. Fiquem atentos. O que nós estamos vendo aqui, que diante desses 2 motivos que eu acabei de citar, seja carne sacrificada a ídolos, ou seja carnes imundas, eles não queriam se meter de forma alguma com a alimentação que servia na mesa do rei. E conquistaram primeiro Aspenaz, que era o chefe dos eunucos, e falou para eles: olha, dá 10 dias de prazo e você avalia todo dia. Olha no semblante para ver quem vai estar mais saudável, olha quem está mais pesado, e observe quem vai ter mais conhecimento. Se eu tiver razão no que eu estou falando, você continua dando essa alimentação para nós e pronto. Mas aqueles 10 mil que foram na primeira viagem para lá, que estava aqui dentro desse contexto, ninguém pediu nada disso. Ou seja, do jeito que viesse, torava. Que coisa horrível, hein? Não é à toa que quando os 3 companheiros de Daniel resistissem à adoração da grande imagem que Nabucodonosor construiria, foi jogado no fogo. E ninguém mais seria jogado no fogo, porque todo mundo adorou. Então aqui todo mundo entrou na festa, na abominação completa, inclusive Joaquim, a mãe dele e os 10 mil que estavam ali. Só esses 4 aqui pediram alimentação diferente. Então, para vocês verem o nível espiritual que estava a nação judaica. Só 4 pessoas em 10 mil pessoas que ali estavam se destacaram, resistiram aos maus hábitos, aos maus costumes adotados já naquela cultura. E no contexto bíblico, fala que quando Nabucodonosor percebeu, ele mesmo entendeu que eles eram 10 vezes mais sábios do que todos que habitavam no reino de Babilônia. E passaram a assistir direto ao trono de Nabucodonosor. Foram as 4 cabeças mais próximos do grande rei que governava o mundo naqueles dias. E aqui nós poderíamos citar mais 3 textos bíblicos que destacam esse tipo de exaltação que não é do indivíduo, Daniel ou de seus companheiros, mas sim o grande personagem, o grande herói, que é o próprio Deus. Se analisar, por exemplo, no capítulo 38, verso 36 de Jó, lá pergunta: quem é que deu sabedoria para as nuvens e quem é que deu inteligência para os meteoros? Irmãos, esse tipo de informação que a Bíblia está apresentando aqui no livro de Jó, nem a ciência pode comprovar ainda. Mas observe que, pelo pouco que nós conhecemos das nuvens, nós temos dali chuva no tempo certo, as estações do ano. É evidente
Isso é embutido num sistema de inteligência natural de toda a criação de Deus no universo todo. Porque quando fala do meteoro, já está falando do espaço sideral. E nada que está dentro do planeta. Então ele está mostrando que há um sistema inteligente na criação. Coisa que a ciência não tem nem como comprovar ainda. E Deus é que dá. Deus é que colocou, embutiu isso. A semente brota, nasce do chão, forma uma árvore gigantesca, dá seus frutos. E uma série de estrutura em volta dessa complexidade natural acontece. E o que está por trás de tudo? A inteligência natural que Deus colocou. E quem é o personagem? Quem é o herói? Deus. Provérbios capítulo 2, verso 6 é outro texto também, que diz que Deus é quem concede a sabedoria. Por isso que Tiago 1,5, quem tem falta de sabedoria, procure a Deus, que Ele dá. Então é só buscar que Ele dá, irmãos. E pronto. Não foi eu que escrevi, está aqui na Bíblia. É a palavra de Deus. E o que Ele promete, Ele dá. Ele cumpre. Basta que sejamos solícitos, sejamos fiéis à sua palavra e busquemos servi-lo em espírito e em verdade. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Sétimo tema, fé inabalável. Eu gostaria de citar um texto da Pena Inspirada, Educação, página 54, que diz o seguinte: Daniel e seus companheiros em Babilônia foram aparentemente mais favorecidos pelas circunstâncias em sua juventude do que José, nos primeiros anos de sua vida no Egito. No entanto, estiveram sujeitos a provas de caráter quase tão severas como as de José. Irmãos, quando nós vivemos uma fé inabalável, pode chover pedra da direita, da esquerda, para frente, para trás, de cima, nós estamos com Deus. Pode ter a tempestade que for, nós estamos com Deus. Pode ser o que for, Ele é o Deus do impossível. E a fé inabalável nos mantém na vitória. Seja vivos ou mortos. Se morrermos, descansarmos, o nosso testemunho continuará ecoando enquanto Jesus não tiver voltado. E estará fazendo efeito na mente de todo aquele que conhecer o testemunho de um verdadeiro servo e servo de Deus. Santo Deus, lapida a nossa vida, Senhor, para que tudo o que fizermos neste mundo jamais venha manchar a Tua causa, mas sim, Senhor, que possa nos imbuir de ações, de escolhas, que mantenham o testemunho alto, porque nós somos luz do mundo e sal da terra. A luz que vem de Ti, transmitida através do nosso testemunho, possa alcançar milhares de almas ao nosso redor e naquele grande dia todos aqueles que nos cercam, os nossos lares, possam ser contados dentre aqueles que marcharão para dentro dos portais da cidade santa. Como foram o testemunho dos companheiros de Daniel, de José do Egito e de todos os personagens da Bíblia, da Tua palavra, que foram usados como instrumentos vivos nas Tuas mãos, também hoje nós, como Bíblias abertas, lidas e relidas pelos homens, possamos também testemunhar desta mesma fé, andando e Te servindo em espírito e em verdade. É o que te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.